Boa tarde, caros alunos e alunas. Vamos iniciar aqui mais uma aula de sistemas hidráulicos, aula número 6. Meu nome é professor Rosinaldo, engenheiro de automação. Como nós estamos estudando desde o início das primeiras transparências, do circuito hidráulico, nós já conseguimos identificar os reservatórios, ok? O reservatório do sistema. Aqui nós temos a bomba juntamente com o motor, certo? As válvulas limitadoras de pressão. Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nessa aula das válvulas direcionais. Aqui nós temos as válvulas controladoras de fluxo e os atuadores. Nesta aula nós vamos entender o circuito como um todo, para a sua aplicação nas diversas aplicações da indústria que nós verificamos. Máquinas injetoras, máquinas prensas de dobrar, prensas de cortar, ok? Em plataformas de elevação, na indústria móvel também, em plataformas aéreas, ok? Então vamos entender mais sobre o circuito. Então aqui nós temos a simbologia, certo? A simbologia aí do reservatório, da bomba e do motor. Aqui nós temos que nós vamos ver uma válvula reguladora de pressão, certo? Aqui nós temos a parte também uma válvula reguladora. E aqui nós temos a válvula direcional que nós vamos estudar, e aqui que são os atuadores, certo? Então, avançando aqui, falando sobre as válvulas direcional ou válvula solenoide. A válvula solenoide ou válvula direcional é controlada pela eletricidade passante numa bobina. Quando energizada, controla o fluxo do fluido circulante nas conexões. O que é a válvula solenoide? A válvula solenoide é um dispositivo eletromecânico usado para controlar o fluxo de fluido. A válvula solenoide é controlada pela corrente elétrica que passa por uma bobina. Quando a bobina é energizada, um campo magnético é criado, fazendo com que o êmbolo da bobina se mova. Então aqui nós temos o êmbolo, certo? Aqui nós temos as bobinas, certo? Quando essa bobina ela é energizada, esse êmbolo ele se movimenta ou para a esquerda ou para a direita, conforme a válvula vai sendo energizada. Se a válvula for energizada, a bobina for da esquerda, ele vai se movimentar para a esquerda, o êmbolo. E se a válvula for energizada da direita, o êmbolo vai se mover para a direita, permitindo essa manobra o controle de fluxo que nós vamos ver durante essa aula. Então aqui nós temos a parte construtiva, certo? A representação, nós temos aí o carretel, certo? O carretel aqui, o 1, certo? Que é essa parte aqui, carretel ou êmbolo, na parte interna da válvula. 2, nós vamos ter a sede, certo? A sede da válvula, onde a válvula fica posicionada. A mola, certo? Nós vamos ter aqui uma mola, vamos ter duas molas, dependendo da atuação da válvula. A válvula da mola, certo? A alavanca, número 5, um acionamento por alavanca. Nós vimos que são vários tipos de acionamento. 6, um mecanismo de encosto. E aqui nós temos que nós vamos ver as entradas, né? P sempre vai ser a entrada de pressão. A utilização, aonde vai ser movimentado o fluido. Utilização. E T é o retorno. Ok? Então aqui nós vamos começar a analisar as válvulas, ok? Nós ficamos com o exercício na aula passada e aqui nós temos as válvulas para fazer a análise, certo? Válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas. Vamos analisar as válvulas normalmente fechadas e depois as abertas, ok? Professor, nós temos aqui uma válvula duas vias, certo? Duas vias, uma via, outra via, certo? Consertando aqui, uma posição, outra posição, certo? Número de posições que ela pode assumir.
duas posições, ok? Agora, número de vias, então nós vamos ter aqui uma via aqui, ó, a via de entrada, e outra via aqui em cima, uma via de saída, ok? Quando nós queremos analisar o número de vias, a gente isola um quadrado e verifica quantas vias estão passando nela, ok? Vamos analisar aqui. Agora, normalmente fechada, por quê? Porque a entrada aqui, ó, da pressão, ela está com bloqueio, ela está com T. Então, toda vez que a entrada da pressão, do fluido ou do ar tiver aqui um T, ela vai estar bloqueada, ok? Vai estar na posição bloqueada. Agora, vamos analisar a outra válvula aqui. Duas vias, duas posições, duas vias, normalmente abertas. Então, duas posições, porque nós temos dois quadrados, ok? Dois quadrados. Número de vias, uma via, aqui ó, nós isolamos só um quadrado, nós vamos isolar só um quadrado, duas vias. Normalmente aberta, por quê? Porque ao invés de nós termos um T, nós temos a seta, então ela não vai ser normalmente fechada, ela vai ser normalmente aberta, porque aqui na posição P, que é a entrada de pressão, nós vamos ter a letra P e uma seta ao invés de um T, que é um bloqueio, ok? Então nós vamos aqui agora para duas vias, certo? Então três vias, duas posições, três vias, duas posições, NF. Então, duas posições porque nós temos dois quadrados, um quadrado, o outro quadrado aqui, dois quadrados. Três vias, nós temos uma via aqui, uma outra via aqui em cima e um T, certo? E um T. Então, aqui nós temos três vias, normalmente fechado por quê? Porque ela está encontrando aqui o bloqueio na posição P, na letra P, certo? Aqui embaixo, a mesma forma, só que ao contrário. Ao invés de ser fechado, normalmente fechado, vai ser normalmente aberto, ok? Duas posições, porque dois quadrados, um quadrado, dois quadrados. Três vias, por quê? Porque a gente conta aqui, ó, número de passagem de fluxo, um T, que é que vale um T, equivale a uma via. A seta nós temos duas vias, uma outra via aqui, uma via de entrada e a outra de saída. Normalmente aberto, por quê? Porque ao invés de nós encontrarmos um bloqueio, nós encontramos uma seta, ok? Então aqui, ó, nós temos analisando uma válvula como um todo, certo? Então aqui o tipo de acionamento, como nós já vimos também na válvula passada, vários tipos de acionamento, por botão, por alavanca, por pedal, por solenoide, existem vários tipos de acionamento, ok? E aqui nós temos a representação do bloqueio, certo? Representa o T aqui, o bloqueio. Aqui o 1 representa a entrada da pressão, a entrada do fluido, sempre o numeral 1 vai ser a entrada de pressão, certo? Ou 1 ou P, certo? Um desses dois, a entrada 1 sempre vai ser a entrada. Quando tiver o 1 ou P, é a entrada da pressão do fluido, certo? Entrada do fluido. Então aqui nós temos a saída da pressão, 3 é o escape, certo? Número 3 é o escape. O retorno por mola pode ser um retorno por pedal, um retorno por solenoide, um retorno por alavanca, certo? Do cilindro, ok? Do cilindro pneumático. Traços externos representam o número de vias. Então aqui, ó, número de vias. Então nós temos uma válvula aí, duas posições, três vias, acionamento por alavanca, retorno por mola, ok? Então aqui, analisando mais uma válvula, já está fácil para a gente analisar, certo, pessoal? A gente já consegue analisar de uma forma mais fácil. Então aqui nós temos uma válvula, duas posições, duas vias. Duas posições por quê, professor? Dois quadrados, um quadrado, outro quadrado, certo? Duas vias por quê? Uma via, uma outra via, certo?
Acionamento por botão, retorno por mola. Professor, como que essa válvula vai funcionar? Certo? Como que essa válvula vai funcionar? Pessoal, nós devemos gravar sempre aqui, ó. As válvulas, 90% delas, elas sempre elas estarão em repouso, certo? Sempre estarão lá em repouso. Então o cilindro, imagina lá, o cilindro hidráulico está em repouso, uma máquina está em repouso. Aí eu quero que esse cilindro hidráulico ele se movimente. Então para eu me movimentar eu preciso o quê? Eu preciso acionar, fazer um acionamento. Esse acionamento por botão. Então esse acionamento por botão, quando ela está na posição normalmente fechada, a válvula está aqui na posição normalmente fechada, o que acontece? Está bloqueada aqui, ó. Eu não vou conseguir, o cilindro não vai conseguir movimentar. Mas só que quando eu faço o acionamento, a posição da esquerda aqui, ó, a posição da esquerda, ela vem para a direita, ó. Então aqui nós vamos ter a seta. Quando eu aciono aqui o botão, nós temos aqui o que? Nós temos uma interrupção. Quando eu aciono o botão, a seta assume essa posição, certo? A seta assume essa posição. E aí quando a seta assume a posição, o fluido ele entra, passa por dentro da válvula, não está mais bloqueado, e vai diretamente acionar o cilindro. Ou seja, o cilindro vai avançar. O cilindro vai avançar, ok? Vamos fazer mais uma análise. Então aqui nós temos uma válvula 2 vias. Uma válvula 2 posições, falando mais tecnicamente. Uma válvula 2 posições, 3 vias. Opa, 2 posições porque temos 2 quadrados, certo? 2 quadrados aqui, ó. 1, 2. 2 quadrados, ok? 3 vias. Opa, eu tenho aqui, ó. Eu escolho só um quadrado. Então aí, depois de escolher só um quadrado, eu conto o número de vias. Lembrando que o bloqueio vale um só. Então vou ter aqui 1, 2, 3. Ok? Eu vou ter 3. Então, o cilindro, a válvula está na posição de repouso, certo? Ele vai estar na posição lá de repouso. Quando eu aciono essa válvula, se o cilindro tiver, se o cilindro tiver avançado, porque notem que aqui, ó, o fluido ele está dando passagem aqui, ó, normalmente aberto. Pode significar que o cilindro está lá avançado, certo? O cilindro está avançado. Aí eu quero que o cilindro ele recue. Então eu vou fazer o acionamento por botão. O que vai acontecer? Esse T significa que não vai entrar mais pressão. Esse T vem para cá, ó. Esse T vai para cá, significa que não vai entrar óleo mais. A seta vem para esse lado aqui, ó. O quadrado que está na esquerda vem para a direita. Então todo o fluido que está lá no sistema, ele vem, ele retorna, vem por dentro da seta e volta para o T. Que T é o que? T significa tanque, que ele volta lá para o tanque lá, que ele volta lá para o reservatório, ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente faz a análise dessa válvula. Então continuando aqui, nós temos uma válvula 4 vias, 2 posições, ok? Professor, por que 2 posições? Porque nós temos 2 quadrados, um quadrado e o outro quadrado aqui, certo? Quantas posições? 4 posições. Lembrando que cada posição, cada lado da seta é uma via. Então aqui nós temos uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, certo?
Então nós temos uma válvula aí, duas posições, porque duas posições, cada quadrado é uma posição, e o número de vias significa que cada seta ela compõe de duas posições. Então, como nós temos duas setas, 2 vezes 2, 4, nós temos aí 4 vias, ok? O tipo de acionamento, nós vimos lá que o tipo de acionamento pode ser por pedal, pode ser por mola, pode ser por alavanca. Aqui nós temos dois exemplos: o acionamento por botão, certo? O acionamento por botão e o acionamento por solenoide. E aqui nós temos o retorno por mola. Então, como é que ficaria a configuração dessa válvula? A configuração dessa válvula ficaria uma válvula direcional, duas posições, 4 vias, retorno, acionamento por solenoide e retorno por mola, ou acionamento por botão, retorno por mola, ok? Então aqui nós temos toda a parte da concepção, nós temos aqui a simbologia do reservatório, do motor e da bomba. Aqui nós temos uma válvula reguladora, né, uma válvula limitadora de pressão, certo? E aqui nós temos a válvula já direcional propriamente dita, que nós estamos estudando, ok? E aqui nós temos o êmbolo, nós temos o cilindro. Lembrando, pessoal, sempre que o cilindro ele estará 90%, 95% na posição de repouso. Aí eu quero que esse cilindro da posição de repouso ele vá para a posição de trabalho. A válvula direcional ela entra exatamente nisso. O cilindro está em repouso, eu quero que o cilindro execute o trabalho. Então eu preciso fazer uma movimentação da válvula, ok? Então o cilindro está em repouso. Então, para o cilindro entrar na parte de trabalho, o que eu faço? Eu aciono ele por botão, por mola, por alavanca ou por solenoide. Então vamos supor que esse acionamento seja por botão. Então quando eu aciono o botão, certo? Quando eu aciono o botão, todas as setas, todo o conjunto da esquerda ele vem para a direita, certo? Então vamos analisar aqui, ó. Então nós temos essa seta. Quando eu acionei lá a seta aqui, ó, essa seta aqui, ó, eu já desenhei ela aqui, e a outra seta aqui, ó, vem descendo, desce essa parte do circuito, ok? Desce aqui, então uma seta subindo e outra descendo. Então essa seta subindo, ó, ela pega todo o óleo aqui, ó, o fluido, passa pela bomba, faz a sucção lá de tudo que nós já verificamos, ela vem subindo, ó, o fluido ele vem aqui para a parte traseira do cilindro. Então, como está com pressão, o que acontece? Esse cilindro ele avança, certo? Professor, e o fluido que está aqui nessa parte da frente aqui, ó, e o fluido, o que acontece? Esse fluido ele vem, certo? Ele sai aqui, ó. Como tem a seta para baixo, o que acontece? Ele devolve o fluido para o reservatório. Então nós vamos ter o acionamento dele para frente. Professor, eu quero que recue, certo? Eu quero fazer o recuo do cilindro, certo? A haste está avançada, eu quero fazer o recuo do cilindro. Então, quando eu aciono, o cilindro avançou. Como ele vai fazer um retorno por mola, automaticamente ele foi lá na frente, fez um retorno por mola. O que vai acontecer? Todo esse fluido que ele se encheu aqui, todo o fluido da frente, todo o fluido aqui de trás, ele vai para o tanque, certo? E a pressão, ela entra aqui, ó, a posição da seta, e o cilindro volta para a sua posição original, ok, pessoal? Isso precisamos exercitar várias vezes, vamos exercitar em salas de aula também, ok? Para nós fazermos esse entendimento. Então aqui nós temos as válvulas de centro, certo?
as válvulas de centro. Então aqui nós temos uma válvula de 3 posições e 4 vias, certo? Por que 3 posições? Porque são 3 quadrados. 4 vias porque geralmente temos aí 4 setas, ok? Ou 4 bloqueios. Então, vamos lá, sabendo válvulas de tipo de centro. A válvula de controle direcional de 4 vias usada na indústria móvel tem frequentemente diversas posições intermediárias entre os extremos. As válvulas hidráulicas de 4 vias são geralmente válvulas de 3 posições, consistindo em 2 posições extremas e uma posição central. As 2 posições extremas da válvula direcional de 4 vias estão diretamente relacionadas ao movimento do atuador, que elas controlam o movimento do atuador em direção tanto na uma quanto a outra. Então aqui nós temos as válvulas. Nós vamos estudar aqui as válvulas de centro aberto, centro fechado, centro tandem e centro aberto negativo. Vamos ver algumas delas aqui. Então aqui nós temos a válvula de centro fechado no circuito. Uma condição de centro fechado para o movimento do atuador, bem como permite que cada atuador individual no sistema opere independente de um suprimento de força. Então aqui, ó, nós temos toda a parte aqui do reservatório, da bomba, do motor, ok? A válvula, e aqui nós temos a nossa válvula de centro fechado, certo? Por que centro fechado, professor? Porque o centro dela, aqui, ó, na parte do meio do centro da válvula, todas elas têm bloqueio. Vocês estão prestando atenção? Bloqueio. Olha o T aqui, olha o Tzinho aqui, olha o T aqui, olha o T aqui, ok? Então, por isso que é centro fechado. O acionamento dessa válvula, pessoal, o que vai acontecer com o acionamento dessa válvula? Todas as vezes, lembrando aqui, ó, que eu faço o acionamento, a posição da esquerda, ela vem para a direita, certo? A posição da esquerda, os cilindros eles estão recuados aqui, ó. Os cilindros eles estão recuados. Cilindro recuado, certo? Aqui recuado. Eu quero que esses cilindros eles avancem. Esse aqui avançar, esse aqui avançar, esse aqui também avançar. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um acionamento por botão, por mola, por solenoide, por alavanca. O que vai acontecer? O conjunto da esquerda aqui, ó, ele vem para a direita. Então a seta, sempre a seta aqui, ó, a seta para cima, certo? E a seta para baixo, certo? A seta para cima e a seta para baixo, ok? A seta para cima, ela que vai colocar, certo? O fluido para o cilindro avançar. E a seta para baixo vai tirar o fluido que está aqui, ó, armazenado na frente do cilindro. Ele vai retirar esse fluido, vai colocar na seta para baixo e esse fluido ele vem direto para o tanque. Por que ele precisa estar retirando esse fluido, esse ar, no nosso caso o fluido? Porque senão vai ter uma contrapressão, ok? Vai ter uma contrapressão e o cilindro não vai avançar. Então, por isso que essa seta, na verdade, essa via de seta para baixo, ela joga o fluido para o tanque, para o reservatório. Por que é normalmente fechado? Porque o centro dela é fechado, ok? Quando eu aciono, aí ela passa a ser normalmente aberta, mas na posição de repouso ela é fechada. Aqui nós temos aqui o centro aberto, ok? O centro aberto aqui, ó, certo? O cilindro está com o centro aberto. Para eu fazer aqui, ó, a movimentação do cilindro, a seta aqui, ó, esse conjunto, ó, ele vai se movimentar da esquerda para a direita. Aí eu vou ter uma seta para cima e uma seta para baixo, certo? Uma seta para cima, outra para baixo. Essa aqui é para baixo, essa aqui é a seta para cima, ok? Notem, pessoal, devemos notar que aqui, ó, você tem fluido aqui dentro do cilindro, ok? Você tem fluido aqui dentro do cilindro.
Aqui nós temos fluido, mas numa quantidade menor. Quando eu aciono a válvula e a seta ela assume essa posição, o que acontece? Esse conjunto aqui, o motor, a bomba, certo? O motor e a bomba, eles pegam o fluido do reservatório, tem a passagem da seta aqui para a parte de cima, ó, insere o óleo na parte traseira do cilindro, certo? Cria uma pressão e empurra toda, dividido aqui, ó, pelo êmbolo, tá? O êmbolo divide a parte traseira e a parte dianteira do cilindro. Então aqui nós temos o fluido. Esse fluido aqui da frente, ele vem aqui, ó, em direção à seta para baixo e leva esse fluido diretamente para o tanque. Só que quando eu coloco o fluido aqui na parte de trás, o que acontece? O cilindro avança, ok? Eu avanço o cilindro. Aqui nós temos o tandem, certo? Que nessa posição o fluido ele vem e volta, né? Ele vai para outros circuitos, né? Ele faz intercomunicação com outras válvulas. E o mesmo princípio que nós vimos ainda há pouco. A válvula quando eu aciono, a válvula da esquerda vai para a direita, movimenta aí os 3 cilindros, avança, certo? O fluido que está na parte da frente do cilindro ele vai direto para o tanque, e a parte que vem do reservatório do motor ele vai para a parte traseira do cilindro, fazendo que o cilindro realize o trabalho, ok? Então aqui nós temos as válvulas controladoras de pressão, certo? Que é importante para o nosso circuito. Válvula limitadora de pressão trabalha normalmente fechada, utilizando quando uma válvula de segurança ou de alívio permite que o desvio do fluido sempre que a pressão exercer o valor fixado, além da válvula ser usada como um alívio do sistema. Um controle de pressão normalmente fechado pode ser usado para fazer com que uma operação ocorra antes da outra, válvula de sequência. Pode ser assim usada para balancear forças mecânicas externas que atuam como um sistema. Então aqui é uma válvula limitadora aqui de pressão, que é a simbologia da válvula limitadora de pressão. Todo circuito, pessoal, ele trabalha com uma determinada pressão. Então essa válvula ela vai limitar a pressão. Todas as vezes que a pressão de trabalho do circuito for acima da que ela é permitida, essa válvula vai atuar e vai direcionar o fluido, esse fluido residual, essa pressão residual diretamente para o tanque, ok? E aqui nós temos a válvula redutora de pressão. Uma válvula redutora de pressão é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta no circuito, fixado mostrado na ilustração. Requer que o grampo do cilindro B aplique uma força menor do que o grampo do cilindro A. Uma válvula redutora de pressão colocada logo em seguida ao cilindro B permitirá que o fluxo vá para o cilindro até que a pressão atinja da forma regulagem da válvula. Nesse ponto, o carretel da válvula é acionado, causando assim uma restrição naquela linha do circuito. O excesso de pressão diante da válvula é transformado no calor do cilindro B, grampeia a uma pressão reduzida. Então aqui nós temos o cilindro A e o cilindro B. Então a válvula aqui, ó, a redutora de pressão, ela vai indicar que o cilindro B ele vai avançar de uma forma mais lenta, traduzindo tudo isso que nós falamos aqui, de uma forma mais lenta do que o cilindro A. Então a pressão de fluido ela vai ser regulada por essa válvula reguladora de pressão, fazendo com que o cilindro ele vá atuar, ele vá para a parte de trabalho de uma forma mais lenta, ok, pessoal? E aí nós temos uma válvula o que aqui, ó, uma válvula 3 vias, 3 quadrados, 4 posições, número das setas, e aqui nós temos o retorno, o acionamento por solenoide, em conjunto, né? Solenoide e alavanca. E aqui nós temos toda a parte do motor aqui e da bomba.
Aqui nós temos a válvula redutora, aqui nós temos o cilindro, ok, pessoal? Deu para entender que nós estamos aos poucos entendendo o circuito, certo? Então aqui nós temos as válvulas de bloqueio. As válvulas de bloqueio, as válvulas que bloqueiam a passagem do ar, possibilitando as operações lógicas booleanas, tais como O ou E, principalmente quando usada em conjuntos com direcionais, pode ser de retenção, alternadas ou simultânea ou de escape. Válvulas de retenção em uma combinação de válvula direcional e a válvula de pressão permite o fluxo em uma direção. Por isso, em uma válvula unidirecional, o fluxo passa pela válvula somente em uma direção. Quando a pressão da entrada da válvula é muito alta o suficiente para vencer a mola que segura o assento. Esse deslocamento para trás, o fluxo passa através da válvula, isto é, conhecido como uma válvula direcional, livre da válvula de retenção. Se o fluido for impedido de entrar para a via de saída, o assento é empurrado contra a sua sede, o fluxo estanque. Ou seja, pessoal, aqui nós temos um dos princípios da automação, né? Ou simultâneo, ou um ou outro cilindro, ou os cilindros avançando de forma simultânea. Aqui nós temos o princípio, vamos dizer assim, da automação disso. Hoje quem faz isso é o CLP, com as válvulas direcionais. Um cilindro vai mais rápido, o outro tem um avanço mais rápido, o outro tem um recuo mais rápido. Enfim, eles trabalham de forma simultânea. Um cilindro executa o trabalho enquanto o outro está em repouso. Quando um termina o trabalho, o outro vai para a posição de repouso e o outro executa a função de trabalho. Enfim, os sistemas hoje eles trabalham dessa forma, ok? De forma automatizada. Então, o princípio disso é essa parte aqui, vamos dizer, essa parte manual. Aqui nós temos a simbologia da válvula de retenção, ok? Então, nós temos aqui a válvula alternadora, ou elemento OU. Essa válvula, também chamada de OU, seleciona sinais emitidos de duas outras válvulas, permitindo a passagem daquele maior pressão, possibilitando que o componente de um cilindro ou válvula seja acionado através de dois pontos distintos. P1 ou P2, ou uma entrada pressurizada isolada através da retenção. Essa válvula, ela somente fornece sinal de saída quando pelo menos tiver uma depressão numa conexão de entrada. É usada quando se deseja acionar o atuador pneumático por dois tipos de válvulas, como mostrado na figura. Então nós temos aqui duas válvulas, certo? Eu tenho aqui um acionamento por botão, o outro aqui por alavanca, certo? Então eu posso fazer o acionamento por esses dois alternado, né? O acionamento dessa válvula de forma alternada. Ou eu posso acionar ela por alavanca ou por botão, certo? De uma das duas formas eu vou poder acionar esse cilindro, ok? Esse cilindro. Ou eu posso estar acionando dessa forma ou dessa forma, ok? Isso geralmente quando há pontos distintos, quando o equipamento a máquina é grande, ou então os pontos de operação dela é distante, aí eu faço esse tipo de acionamento, certo? Eu posso fazer dessas duas formas. Aí eu vou utilizar essa válvula de elemento O. Então aqui nós temos de simultaneidade, certo? A válvula de simultaneidade significa que eu tenho que acionar as duas válvulas aqui ao mesmo tempo, ok? Eu tenho que acionar as duas válvulas aqui ao mesmo tempo. Aqui nós temos a válvula controladora de vazão. A função da válvula controladora de vazão é de reduzir o fluxo da bomba em uma linha de circuito. Ela desempenha a função por uma restrição maior que é a normal do sistema. Para vencer a restrição de uma bomba de deslocamento positivo, aplica-se uma pressão maior. Este caminho do líquido que provoca um desvio da parte desse fluxo para o outro lado. Caminha geralmente por uma válvula limitadora de pressão, mas pode ser também para uma outra parte do sistema. As válvulas controladoras de vazão são aplicadas em sistemas hidráulicos,
quando se deseja obter um controle de velocidade de determinados atuadores, que é impossível através da diminuição de fluxo. Então a gente sabe aqui, ó, uma válvula controladora de vazão. Aqui nós temos aqui a parte do acionamento, certo? Quanto mais aqui eu fecho, mais ela vai ali controlando a vazão do fluxo do fluido, ok? Então aqui nós temos a simbologia da válvula controladora de vazão. E aqui nós temos os circuitos, certo? Então, eu quero que o cilindro avance, ele avance de uma forma mais lenta. Então, eu vou colocar a válvula reguladora, a válvula controladora de vazão na entrada do cilindro, certo? Na entrada do cilindro. É chamado de meter in. Certo? Meter in, controle de entrada. Eu vou controlar a entrada do fluxo. Esse cilindro, ó, aqui, ó, a válvula colocada no início, ó, o fluxo aqui amarelo, o fluido aqui amarelo, certo? Ele vai entrar aqui e esse cilindro ele vai avançar de uma forma mais lenta através da instalação desse sistema, certo? E aqui nós temos todo o conjunto. Nós já verificamos, nós já estudamos. Aqui nós temos uma válvula, 2 posições, 4 vias, certo? E por fim, pessoal, nós temos o meter out. Aqui, ó, meter out, que é o controle de saída. Então, eu quero que o cilindro ele avançou de forma mais lenta, eu coloco ele na entrada. Eu quero que ele recue de forma mais lenta. Coloco uma válvula reguladora de pressão na saída aqui do fluido. Ó. O fluido vem, ele vai passar pela válvula, então o cilindro vai retornar à sua posição de repouso de uma forma mais lenta. Ok, pessoal? Então aqui a gente fica com a nossa aula. Um forte abraço a todos. Vamos estudar todo o material didático, ok? Nos preparar para a nossa prova. Um forte abraço a todos. Até a próxima.